Meus amigos do canal Ana Paula Turismo e você, hoje o assunto é muito importante. Falaremos sobre documentação de viagem. Mesmo aquele passageiro que já viajou muitas vezes ou aquele da primeira viagem tem muitas dúvidas sobre qual documento levar. É uma informação tão importante porque durante todo o ano a gente assiste muitos problemas recorrentes à falta de documentação. Parece um assunto fácil, não é? Mas a falta de informação correta sobre qual documento levar na viagem deixa muitos passageiros no chão, que não conseguem embarcar. Menores desacompanhados, documentação vencida. Então hoje falaremos com duas especialistas sobre qual documentação correta na hora do seu embarque. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as suas informações serão super esclarecedoras aos nossos viajantes. Eu que agradeço o convite e todos esses anos de parceria e estou super feliz de poder estar aqui contribuindo com o teu canal. Muito obrigada. Luiz, para um embarque nacional, qual a documentação exigida? Obrigatória, na verdade. A obrigatoriedade é o RG com até 10 anos de emissão. Para crianças até 10 anos não é obrigatório o RG, pode viajar com a certidão de nascimento. Mas assim, a gente recomenda muito que seja feito o RG, porque sempre tem a questão das companhias aéreas, que às vezes não aceitam, então o RG sempre dá certo. Legal. Mas é fato, é certo a gente poder falar assim, ó, criança está viajando, ela está com RG, mas ela está viajando desacompanhada. E aí? Não, desacompanhada sempre precisa de uma autorização dos pais. No site da Polícia Federal tem um modelo de autorização e a gente sempre aconselha procurar seu agente de viagens, que é a pessoa mais indicada para falar qual é o documento certo a ser preenchido para embarque. Dá para a gente seguir essa mesma regra quando a gente fala de uma viagem internacional, só o RG? Não, sempre viagens internacionais. Cada país tem sua regra geral. Para viagens para os países do Mercosul, RG com menos de 10 anos de expedição e para viagens para outros países, o passaporte. Praticamente todos os países fora Estados Unidos e Canadá, o passaporte tem que ter ainda pelo menos 6 meses de validade. Então é sempre bom ficar atento ao prazo de validade do passaporte. Alguns países exigem vistos, cada país tem um jeito dessa exigência do visto, alguns são eletrônicos, outros necessitam de entrevista, aí a gente tem que conversar caso a caso. E aí também tem alguns países que exigem certificado internacional de vacinação, agora as regras da Covid, testes, muitas coisas atuais, né? Quando eu for pedir um visto, qual o tempo de antecedência? Cada país tem sua regra própria, sua forma própria de emitir o visto. E agora, por conta da pandemia, isso aí está muito mais significativo. Então, por exemplo, vistos para os Estados Unidos, nesse momento, estão sendo agendados a entrevista para o final desse ano. Então, a gente sempre aconselha primeiro da entrada no visto e depois que o visto estiver na mão, aí sim compra o pacote, a passagem, enfim. E todos os vistos, eles têm o mesmo perfil, quer dizer, a mesma característica? Um estudante, turismo, trabalho? Todos diferentes. Então, a pessoa que vai a turismo, quando é primeiro visto, ela vai para o consulado, faz entrevista, demonstra os vínculos dela com o Brasil. Quando a pessoa já tem um visto e vai renovar, dentro do prazo de renovação, ela não precisa ir para o consulado, salvo se chamado para o consulado. Visto de estudante tem que vir uma documentação da escola nos Estados Unidos. Tem muita gente que acha que visto de estudante, você quer estudar lá, vai lá e tira o visto. Não é assim. Só pode tirar um visto de estudante ou um visto de trabalho quando vem a documentação dos Estados Unidos. O que é importante? Fazer o melhor processo possível para aprovar o visto, né? Por isso que a gente sempre recomenda fazer com especialista, porque o preenchimento do formulário faz toda a diferença na hora da entrevista e a orientação, mas sempre depende da avaliação do oficial consular no momento da entrevista. E aí tem as questões do comportamento da pessoa ali no momento, de como é que ela consegue evidenciar esse vínculo dela com o Brasil. Procurem uma agência de viagens, um especialista que vai te orientar também na procura de um despachante para providenciar toda a documentação necessária e para que a sua viagem seja um sucesso. E agora uma curiosidade, quais são os países que são mais procurados para o visto? Então assim, primeiro lugar disparado Estados Unidos, Canadá, Austrália,
China, Japão e Índia. Eu acho que são os mais procurados. E cada um tem uma regra super diferente do outro, então cada um é de um jeito. Bom, você disse aí que, em primeiro lugar, são os vistos americanos, né? E surge muita dúvida referente a essa questão, quando casa, ela ainda está com o visto válido, o passaporte ainda tem lá 6 anos para vencer. Como é o procedimento? Dá para viajar já com o nome de casada e tendo o passaporte e visto com os nomes ainda de solteiro? A regra é, o nome do passaporte em que a pessoa vai viajar tem que ser igual a do visto em que ela vai viajar. Ou seja, vai mudar o passaporte para o nome de casada, precisa renovar o visto para o nome de casada. Mas se ainda tiver válido o passaporte e o visto, ela pode embarcar Pode. com o nome de solteira? Pode. Não tem problema, não Não. tem uma ligação entre Polícia Federal com as informações de consulado, não vai ter problema. Não. O importante é que o nome que ela esteja levando no passaporte seja igual ao nome do visto. Então, só depois de vencer essa documentação, então, que já ela troca tudo e faz o Exato. novo visto também. Exato. E criança, qual é a regra do visto para criança? Porque é diferente, né? Quando eles são pequenos, se a criança tem 1 ano, o passaporte dela, ela fica válido somente por 1 ano e o visto a gente sabe que, se concedido, claro, ele tem uma validade de 10 anos. Alguma orientação especial para isso? Não, é isso. Sempre a criança, então, qualquer pessoa vai ter visto válido por 10 anos, desde que concedido. O usual é ser concedido para 10 anos o visto, e aí conforme vai mudando o passaporte, viaja com os 2 passaportes. Também é muito recorrente um questionamento. Eu tenho visto americano, vou para o Canadá. Existe uma documentação especial para aquele passageiro que já tem o visto americano, está certo isso? Sim. Muita gente acha que se tem o visto americano não precisa do visto canadense. Isso não é verdade. Na verdade, quem tem visto americano tem a opção de tirar o visto canadense eletrônico, que chama ETA, que é muito mais simples, muito mais rápido e que pode ser feito para quem tem visto americano válido ou teve visto canadense estampado nos últimos 10 anos. Porém, existe uma regrinha. A primeira entrada no Canadá tem que ser via aérea. Ou seja, se a pessoa vai entrar nos Estados Unidos e depois vai via terrestre para o Canadá, não pode ser o visto eletrônico, não. E para finalizar nosso bate-papo, Karina Pópolo, sócia da SPI Vistos. Por favor, Karina, vem até aqui. Ai, amor, obrigada. Ó, já vim com o visto, tá? O visto aqui, ó, por favor. Já ganhou a permissão para participar do nosso canal. Visto para participar do canal da Ana Paula Turismo e você. Karina, por favor, deixe uma mensagem para os nossos inscritos no canal Ana Paula Turismo e você. Aquele que ainda não se inscreveu, por favor, vamos lá, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Claro, isso é muito importante e sempre conte com um agente de viagem. Você ia perguntar para mim uma dica, né? A dica é o seguinte: não adianta tentar fazer coisas que só um especialista pode fazer por você. Quando você tá lá numa viagem, aconteceu um pepino, quem que vai ajudar? É o agente de viagens. Quando você vai tirar o seu visto, você não tá conseguindo resolver lá, saber os passos que você precisa fazer. Então, aí... Eis que surge. Eis que estamos aqui para fazer o melhor serviço, que aí o despachante pode resolver tudo, né? Para a pessoa não ter aquela... É porque, como eu disse no início da nossa conversa, não deixe que uma coisa tão simples torne a sua viagem um grande problema. Sim. A documentação de viagem, assim como a sua reserva no hotel, a sua passagem aérea, check-in, check-out, isso são feitos por especialistas. Isso eu acho que faz a grande diferença. A economia do serviço vai custar caro. Sim. Então, quero agradecer vocês por todas as informações. Me coloco à disposição, as meninas da SPI também ficam à disposição de vocês para qualquer dúvida. Isso, pode entrar no nosso Instagram, @SPIVistos, e lá vai ter muita informação, nosso contato. Vou fazer um merchan, né, amiga? Lógico. Vim aqui só para isso. Tá bom, obrigada pela participação. Muito obrigada, então, e fiquem ligados para nossos próximos vídeos, somente com dicas de primeira.